Mas me impressionou muito a qualidade da música desta igreja. Parabéns, pastor Davi. Eu estou bem impressionado positivamente com a condução e com o trabalho, os trabalhos de cânticos desta igreja. Muito bem. Irmãos, se fosse no Brasil, eu acho que estaria sozinho aqui na igreja nesse horário. Então eu olho para o relógio e neste horário costumeiramente já estamos em casa. Mas como eu já conhecia a cozinha e a sala de refeições, eu estou mais tranquilo. E como eu passei antes o título do sermão, eu também vou ficar com esse sermão. Irmãos, Tatuí tem 14 igrejas, numa cidade para 115, 120 mil habitantes, 14 igrejas adventistas, é bastante igreja. E uma cidade pequena, e ao redor nós temos mais 17 a 20 igrejas, que não existiam quando a CPB foi para lá. Há 35 anos atrás, tinha uma igreja em Tatuí com 60 membros, e hoje nós temos 14 dentro da cidade. São 4 distritos dentro da cidade de Tatuí. E temos mais 3 distritos ao redor, entre 30, 40 quilômetros, 20 quilômetros ou 10 quilômetros da casa publicadora. Este é o Evangelho. E eu vou falar sobre isto hoje, para uma igreja mundial que está presente em 215 países. E quando nós lemos na Palavra de Deus, em Mateus 24, 14, eu não vou ler todos os textos, todas as passagens bíblicas devido ao tempo, mas esse texto diz que o Evangelho do Reino será pregado por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Poucos lugares faltam para serem alcançados com o Evangelho. E quando nós observamos uma igreja, e às vezes a nossa mente, ela nos trai, nós somos tentados a olhar localmente o Evangelho, às vezes nós nos preocupamos. Como que todas as pessoas serão alcançadas? Você sabe que hoje, com a televisão, com as redes sociais, as facilidades são muito grandes do que há 42 anos atrás, quando eu comecei o meu ministério. Era apenas o folheto, pessoalmente, e o púlpito. Hoje as coisas mudaram. E sem dúvida alguma, este Evangelho ele está alcançando pessoas que nós nem imaginamos, e países que nós nem imaginamos. Mas, como está no boletim, o título da mensagem desta manhã é Unidade e Missão da Igreja. Nossa missão no mundo está claramente no livro de Mateus 28, 19, 20. Que este Evangelho, ele deve ser pregado em todo o mundo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui está. É o cumprimento dessa missão. Depende de um elemento que não pode faltar ou falhar no alicerce da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se chama unidade. Esta unidade, ela pode acontecer e deve ser aqui nesta igreja, nesta associação, nesta união, na divisão e na associação geral. Sem dúvida alguma. A unidade, ela não quer dizer apenas local, mas é uma unidade mundial. E como que nós vamos alcançar a unidade com mais de 140 mil igrejas e grupos no mundo? Com mais de 20 milhões de membros no mundo. Como alcançar esta unidade?
para a pregação do Evangelho. De que forma nós vamos alcançar? Já estamos em 215 países, dos reconhecidos pela ONU, de 237 países. Pastor Herto, em seu devocional, na semana passada, e nesta semana, tem falado também sobre a pregação do Evangelho, sobre a unidade. E num dos dias ele menciona também a quantidade de igrejas e grupos. Embora, nesse devocional, quando ele escreveu, falava-se em aproximadamente 18 milhões. Mas somos mais de 20 milhões de membros no mundo. E temos nós a unidade mínima necessária em meio à diversidade que caracteriza a igreja nesses dias? Que importância atribui a palavra de Deus à unidade? Estamos de fato preparados para cumprir a missão que Jesus nos deixou em Mateus 28, 19 e 20? Que deveríamos ir por todos os lugares, em todas as terras, todos os países, testemunhando, pregando o Evangelho, batizando, para cumprir Mateus 24, 14. A missão de pregar o Evangelho, ela foi confiada à igreja por alguém, que disse, lá em São João 10, 30, eu e o Pai somos um. Jesus Cristo disse isso. E Jesus enfatizou e ampliou o conceito de unidade ao recomendar um importante aspecto da comissão evangélica, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser batizado em nome dos seres da Trindade significa identificar-se com tudo o que ela apresenta. Portanto, o corpo de Cristo, que é a sua igreja, e formado por pessoas batizadas na unidade do Deus triuno. Na oração sacerdotal, Jesus afirmou, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e os amastes como também amastes a mim. Esse texto se encontra em São João 17, 23. De que modo funciona esta unidade que estamos falando e que o próprio Cristo estabeleceu quando ele disse, eu e o Pai somos um? Esta unidade, ela funciona na unidade do Espírito. Os membros da igreja só podem desenvolver unidade mediante a atuação do Espírito Santo. É ele que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, trazendo-as para o redil do Senhor. Por meio do Espírito, todos os crentes são batizados em um só corpo. E nós encontramos esse texto também, mais ampliado no livro de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo é o apóstolo que mais fala da unidade da igreja. 1 Coríntios, no capítulo 12, abra a sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13, nós encontramos o seguinte texto, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aqui está, onde nós encontramos, por meio do mesmo Espírito, nós fomos batizados em um único corpo. E Paulo, ele incentivou os crentes a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, de acordo com o que lemos no livro de Efésios, no capítulo 4, nos versos 3 a 6, Paulo diz o seguinte, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso 4, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Verso 5,
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja como Paulo ele amplia a nossa visão, o nosso conhecimento nesses versos, que há somente um corpo e um só batismo e um só Espírito. O apóstolo ele menciona estas 7 coisas que constituem a essência da unidade da igreja adventista. Ao repetir a expressão um só, ele denota ênfase. Para Calvino, essa ênfase significa que Cristo não pode ser dividido. A fé não pode ser despedaçada, de forma alguma. Por isso que Paulo, ele classifica esses 7 pontos como sendo algo que não pode ser dividido. As 7 unidades básicas em 3 grupos. Em primeiro lugar, há um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. E em segundo, a conexão formal é a seguinte: o um só corpo é vitalizado pelo um só Espírito e se move progressivamente a uma só esperança. O segundo grupo é composto de um só Senhor, uma só fé e um só batismo. A lealdade a um só Senhor gera uma só fé e é evidenciada por um só ato de batismo. O último grupo, que é um só Deus e Pai de todos. Todas as outras unidades existem e são sustentadas por causa da ação graciosa de Deus. Assim é a unidade. E quando o Espírito Santo chama pessoas de todas as nacionalidades e raças e as batiza em um único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, as diferenças culturais desaparecem. Todas as barreiras caem entre ricos e pobres, doutos e ignorantes, homens e mulheres. Só então a unidade passa a existir em nível de corporação. Irmãos, e é nessa confluência de atitudes moldadas pelo amor divino que a igreja recebe dons para testemunhar com poder e eloquência. Nós vemos isso ao ler novamente ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios 12, nos versos 4 a 6, novamente um texto do apóstolo Paulo, e ele fala sobre os dons, e diz no verso 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A igreja tem diversos dons, como nós percebemos aqui à frente, hoje, no grupo de música e outros participantes. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aí nós vemos unidade. No verso 5 diz, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Verso 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui nós vemos unidade. A unidade que Paulo está falando, aqui está o segredo. Há um só Deus, há um só Espírito. A unidade ela é abrangente sob a ação do Espírito, e a unidade permeia todos os membros da igreja. Eles têm unidade de pensamento e discernimento, mas nós encontramos também no livro de Romanos, é só voltar algumas páginas, no capítulo 15, versos 5 e 6, aquilo que Paulo também afirma em 1 Coríntios no capítulo 1, mas vamos ler Romanos capítulo 15, versos 5 e 6, o que diz Paulo. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros,
segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma única voz para dar glória a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ao livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 10. Veja o que diz o apóstolo Paulo também, exortando sobre a unidade. E ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Veja o que diz a palavra de Deus, irmãos, sobre unidade nesses textos. Nós precisamos de ter esta unidade para concluirmos a pregação do Evangelho, para cumprirmos a missão. E quanto mais tivermos unidade de sentimentos e pensamentos, tanto mais estaremos preparados para o cumprimento da missão de Cristo. Deus não espera menos do que isto, nesta época em que o inimigo tenta levar a igreja ao pluralismo de ideias e doutrinas. Unidade na diversidade. A igreja, irmãos, do século em que vivemos, século 21, assemelha-se a uma colcha de retalhos. Por isso, algumas pessoas são tentadas a pensar que é impossível haver unidade nesse mosaico. Mas precisamos entender duas coisas. Primeira delas, unidade não quer dizer uniformidade. E dois, unidade não é obra do ser humano. Não é obra do ser humano. A metáfora do corpo, usada pelo apóstolo Paulo, não fala de uniformidade, mas de ação coordenada. O corpo, apesar de ter muitos órgãos, opera em harmonia e equilíbrio, pelo fato de que cada órgão cumpre sua função vital. Assim é a igreja com relação aos dons. Outra comparação interessante é a da videira, que está na palavra de Deus também. A unidade da igreja depende do enxerto dos membros em Cristo, do qual provém o poder que vitaliza a vida cristã. O Redentor é a fonte do talento e do poder necessários para que a igreja cumpra a missão. Na igreja, há diferentes temperamentos, mas todos atuam sob as ordens da mesma cabeça. Há muitos dons, mas a ação é harmoniosa, porque o mesmo Deus opera tudo em todos, conforme 1 Coríntios 12, 6. A unidade de fé, o fato de a igreja possuir diversidade de dons e talentos, não pressupõe diversidade de crenças. Unidade de fé quer dizer unidade de crenças e doutrina. Ao longo das décadas, o movimento adventista do sétimo dia tem enfrentado a fúria de muitos dissidentes. O pastor Enoque de Oliveira escreveu em seu livro, Mão de Deus ao Leme: em suas primeiras décadas, a igreja adventista ainda estava em seu período embrionário. Sucessivos vendavais pareciam conspirar contra o seu futuro. Os fiéis adventistas remanescentes do naufrágio milerita eram constantemente perturbados com a pregação de ideias extremistas e fanáticas. Com veemência, a senhora White censurou esses movimentos espúrios, que além de confundir os fiéis, suscitavam opróbrios à causa da verdade. Apesar de todas estas investidas contra a unidade doutrinária, a embarcação da igreja não afundou, diz o pastor Enoque. Quão confortante é saber que o Pai está ao leme. Tempestades, conflitos e dissidências sacode por vezes a estrutura da igreja, trazendo
tempos de insegurança a algumas pessoas, mas Deus está ao leme. Sua direção constitui o penhor de que a embarcação chegará a salvo às praias do além. Como recapitulamos, a unidade é uma plataforma indispensável para a igreja, para que a igreja continue cumprindo a missão gloriosa de Cristo. E que missão é essa? A humanidade é movida por missões, seja ela uma incumbência tão pequena como capinar o jardim de sua casa, ou tão grande como ir à lua. As pessoas farão o que puderem para cumprir a missão. Famílias têm missão, cidades têm missões, países têm missões, indivíduos e igrejas têm missão também, ou suas missões. Os adventistas do sétimo dia têm uma missão. A missão da igreja do adventista do sétimo dia está implícita em seu próprio nome: anunciar a volta de Jesus e clamar aos habitantes da terra para adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. A observância do sábado chama a atenção para o fato de que a lei é eterna, devendo ser exaltada nesta época de tantos desvios morais. A segunda vinda de Jesus põe em evidências doutrinas que não têm sido interpretadas corretamente pela moderna Babilônia. A primeira ressurreição, a imortalidade da alma, o milênio, a segunda ressurreição e a extinção do pecado. A igreja remanescente tem uma importante missão a cumprir nos últimos dias da história da humanidade. Tal missão é explícita nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, cuja proclamação trará completa e final restauração da verdade do Evangelho. A primeira mensagem angélica simboliza o povo de Deus, conduzindo o Evangelho eterno ao mundo. Essa mensagem chama todas as pessoas ao arrependimento, exortando-as a temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É interessante frisar que o mesmo período em que despontava o movimento adventista, homens como Charles Darwin e Karl Marx lutavam contra a crença na existência de Deus e sua soberania do universo. Mas notemos a força da missão da igreja. O darwinismo proclama que o homem surgiu por meio de um processo evolutivo. Já o povo remanescente proclama que o homem foi criado à imagem de Deus. O socialismo proclama que só é possível melhorar o homem mediante a melhoria da sociedade. O povo remanescente proclama que só é possível melhorar a sociedade melhorando o homem. A segunda mensagem angélica expõe a natureza universal da apostasia babilônica ao seu poder coercitivo. Babilônia caiu porque não atendeu a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. A justificação pela fé no Criador. Nossa missão consiste em dizer às pessoas embriagadas pelo vinho de Babilônia: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. A grande Babilônia proclama que tem autoridade para mudar os tempos e a lei. O povo remanescente de Deus proclama que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais será tirado da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5,18. A terceira mensagem angélica proclama o mais solene aviso divino contra a adoração da besta e de sua imagem. A grande Babilônia convoca seus adeptos para adorarem santos e exaltarem líderes religiosos. Já o povo remanescente proclama a verdade bíblica de que só Deus recebe louvor e adoração.
No cumprimento de nossa missão, nós trabalhamos baseados em premissas animadoras, como escreveu o pastor Aron, na revista Ministério de junho de 2003. Em primeiro lugar, nosso inimigo maior está vencido. Jesus o venceu na cruz para sempre. E em segundo lugar, sendo Cristo vencedor, nosso triunfo na missão está assegurado. Porque aquele que nos comissiona é o mesmo que ganhou as batalhas dos séculos. E em terceiro lugar, é a vontade de Deus abençoar sua igreja, considerando que ela é a comunidade instituída por Ele, a fim de cumprir uma missão especial nos últimos dias da história deste mundo. E C, nessa solene obra de anunciar o Evangelho eterno, os membros da igreja precisam ser incentivados a cumprir alguns importantes papéis, ser dispenseiros. O dispenseiro é o empregado de confiança que zela pela correta utilização dos bens de outra pessoa. E como dispenseiros, os membros da igreja administram os ministérios do Evangelho como uma coisa obscura, mas como uma verdade revelada a todos nós. E temos em segundo lugar os arautos. Cada membro da igreja é um arauto do Evangelho. É interessante notar o contraste entre o arauto e o dispenseiro. O dispenseiro alimenta a família de Deus. O arauto proclama as boas novas do Evangelho a todo mundo, mas ambos alimentam. Testemunhas. Terceiro ponto, como testemunhas, os membros da igreja falam mediante a influência de seu exemplo. Essa é uma condição fundamental na arrancada final de nossa missão. Como líderes, cumpre-nos dar bom exemplo, buscando o reavivamento prometido para que a chuva serôdia seja derramada sem medida sobre os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Concluindo, a palavra de Deus estabelece a unidade do corpo da igreja como a condição indispensável para o cumprimento da missão. Portanto, missão sem unidade equivale a transformar a igreja em uma empresa. Diz Ellen White sobre o propósito da igreja: a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir, e sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Atos dos Apóstolos, página 9. Sem dúvida alguma, todos nós estamos convictos de que não pode haver missão sem unidade. Por isso, cumpre-nos buscar o mesmo poder que converteu e santificou os discípulos no Pentecostes. Imbuídos do poder do Espírito, eles foram testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A missão é grande, solene e divina. Requer homens e mulheres que saiam na força da unidade cristã, mas não nos esqueçamos de que somente o Espírito Santo tem o poder de unificar a igreja. Somente. E ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Estão prontos a escolher o lado fácil e popular. Pessoas de talento, de maneiras agradáveis, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. E esse texto está no livro O Grande Conflito, página 609, que acabei de ler. Não são palavras minhas, não foram palavras que eu coloquei, mas são palavras do livro O Grande Conflito. Apenas os que forem diligentes, estudantes das Escrituras,
e receberem o amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Sendo possível, Satanás os impedirá de obter o preparo para estar de pé naquele dia. Grande Conflito, página 625. Queridos irmãos, irmãs, esta mensagem de unidade para cumprir a missão, para a pregação do Evangelho e também do testemunho de todos nós, é o que eu tinha para vocês nesta manhã. E o meu desejo é que esta igreja continue unida, continue testemunhando, para que juntos possamos cumprir a missão da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Mateus 24:14 se cumpra nos nossos dias. Então virá o fim. Levantemos, aliás, convido para que se levantem para termos uma oração. Amorável Deus, nosso querido Pai, a nossa gratidão a Ti e o nosso louvor por esta manhã de adoração ao Teu nome, pela escola sabatina, pelas músicas, pelo estudo da Tua palavra. Nós Te louvamos, porque nesta manhã temos a certeza de que fomos abençoados ao abrirmos a Tua palavra e também a nossa voz em louvor e em gratidão a Ti. Reconhecemos, querido Deus, o Senhor como sendo o nosso Criador, o Rei do Universo, e que o Senhor possa continuar abençoando o ministério desta igreja, a pregação do Evangelho, para que o Senhor Jesus volte ainda em nossos dias. Nós Te louvamos pelo pão espiritual e pedimos a Tua bênção agora pelo pão material, que nos dá com fartura, bondosamente, e que concedas também, Senhor, aos nossos lares, aos Teus filhos que mais necessitam. Eu peço em nome de Jesus. Amém.